Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença do professor Paulo César de Camargo, que é professor sênior do Departamento de Física da UFSCar. Paulo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente estava ansioso para ter essa conversa aqui no Paideia. Eu que agradeço essa oportunidade. A Federal de São Carlos realmente é minha origem científica e é um prazer poder estar aqui compartilhando uma visão de futuro, que é o que realmente a gente pretende nesse momento. A gente vai falar bastante hoje sobre essa visão de futuro, falando de complexidade e de sistemas complexos. Então, eu queria que a gente começasse, que você colocasse esse conceito do que a gente está falando quando a gente falar aqui de complexidade e de sistemas complexos. Bem, como todos sabemos, a vida é cheia de dificuldades, de problemas, né? E a ciência, o conhecimento, existe justamente para superar essas dificuldades, esses problemas. Com a evolução toda dos sistemas de comunicação e a bagagem de conhecimento, a profundidade do conhecimento, isso gera uma situação de afastamento do cidadão comum da ciência. Se olhar 2 séculos atrás, na década de 1915, 1920, a ciência era uma coisa bastante popular, onde quando um cientista ia falar, enchia o auditório. Hoje, quando um cientista vai falar, em geral, imagina-se que aquilo lá é um mundo muito particular deles, dos cientistas. Com a evolução toda das redes de relações e do acesso à informação, nós estamos diante de uma nova realidade que ela não é muito visível ao cidadão comum. Então, a questão da complexidade, ela ajuda a se contextualizar isso. Eu vou tentar fazer uma classificação aqui pragmática das coisas. Nós temos problemas que são simples, que não exigem nenhum conhecimento especializado, não exigem uma formação mais profunda. Temos problemas complicados, onde exige-se uma formação mais profunda, exige-se estudos, exige-se especialistas. E temos problemas que, mesmo quando se chama os especialistas, você não é capaz de resolver. E tem a situação do caos, onde você não tem solução. Aí realmente as coisas estão absolutamente fora de controle. Então, nessa classificação desses 4, essa hierarquia de 4 ideias, os sistemas complexos vêm justamente para você resolver problemas que não são aqueles para especialista. São aqueles problemas que hoje são muito, quando surgiu toda essa evolução da nanotecnologia, da proximidade maior da ciência com a vida, com os processos vivos. E a imensa variedade de problemas sociais e econômicos. Você vê que os métodos da ciência convencional que tratam sistemas complicados, eles não são capazes de tratar os sistemas complexos. Uma das pessoas que chama a atenção muito claramente desse fato foi o cientista descobridor do quark, que concebeu a ideia de partícula elementar quark, quando ele se deu conta que, qual é a proposta do Murray Gell-Mann inicial do doutorado dele? Era descobrir qual a partícula elementar a partir da qual se reconstruiria o universo. Tão simples quanto isso. E aí, no final, ele escreve um livro que chama-se O Quark e o Jaguar, aventura do simples ao complexo. Ou seja, o simples, a partícula elementar, e o complexo, o jaguar. E ele se deu conta que, mesmo com toda a profundidade de conhecimento que ele tinha, que foi um dos cientistas mais brilhantes que já passou no nosso mundo, o Richard Feynman foi outro grandemente, mas Murray Gell-Mann e Richard Feynman estão no mesmo nível
ele se deu conta que todos os métodos que ele conhecia, toda a profundidade, não serviam para resolver problemas da vida, da sociedade, da educação, de uma série de problemas. E o Murray Gell-Mann, junto com outros colegas, criaram o que chama Santa Fe Institute, que eles se intitulam hoje Headquarters of Complexity Science, ou seja, o quartel-general da ciência da complexidade. Hoje são 20 países associados e 80 instituições, que foi criada com essa fundamentação. Nós precisamos criar uma nova maneira de ver o mundo. E essa nova maneira é tratar o mundo como sistemas complexos. A ideia de sistema é bem mais antiga. A ideia de sistemas já vem da década de 60. Mas a ideia de sistemas complexos e como a ferramenta para o desenvolvimento e para valorizar a ciência, ela tem um grande apoio. Claro, tem outros centros, mas eu vou me deter a um que é o modelo que a gente está adotando. Uhum. Você fala em ciência da complexidade, a gente está falando até agora bastante dessa nova forma da ciência, buscar compreender e Sim. buscar soluções. Mas no curso, a gente vai falar daqui a pouco da CIEP, que começou Sim. hoje, na abertura fala assim, uma nova cultura científica para compreender questões do nosso cotidiano. Então, essa questão da complexidade, da necessidade de um novo olhar, ele extrapola o universo da ciência também? O quanto essa discussão sobre complexidade está olhando também para a forma como as pessoas que não são cientistas, por exemplo, se relacionam com a própria ciência e com o mundo? Não, com certeza. Quando foi a proposta, eu vou voltar à questão do Murray Gell-Mann, que não é uma pessoa muito simpática, mas que acho que tem uma proposta muito inteligente. A ideia é difundir uma cultura. Quando você fala em difundir uma cultura, você não está falando da ciência em si, você está falando de uma cultura que as pessoas compreendam, que as pessoas sejam simpáticas a ela. Então, voltando ao cenário 2 séculos atrás, né, a ciência era uma coisa que atraía as pessoas. As pessoas tinham aquela gana, aquela vontade de compreender o mundo. E a linguagem era tal que a grande maioria saía de uma palestra dessas comentando o assunto. E houve um afastamento muito grande e os métodos dos sistemas complexos, na nossa visão, eles ajudam a essa proximidade. As pessoas não vão todos se tornarem especialistas porque tratam do ponto de vista de sistemas complexos. Mas a ideia é que as pessoas vejam que existe um caminho que não precisa gastar uma vida inteira para conseguir compreender. Eu acho, aproveitando o gancho aí do que você está falando, né, dessa transição que teve, a gente tem ao longo do século XX um grande crescimento da ciência, né, em todas as áreas, e isso fica bastante difícil todo mundo ter acesso a esses conhecimentos porque eles são grandes. E talvez um pouco do distanciamento da ciência, que você estava falando aí no começo, tem a ver com o fato que muitas vezes as pessoas esperavam mais da ciência. E a sua resposta, digamos, linear da ciência de tal coisa vai resolver tal coisa, etc., não resolve. E quando fala-se de sistemas complexos, surge a primeira ideia da interdisciplinariedade, né? Que você vai ter várias coisas para atacar um problema. Um problema não tem uma única abordagem, não tem um único ponto de vista. Talvez esse seja o ponto dessa nova cultura, de que hoje, nesse século XXI que a gente está, onde as coisas têm um processo de transformação muito rápido e muito intenso, necessita a gente ter uma visão mais holística, mais completa das coisas para tentar resolver os desafios? Não, com certeza. Para focar, não que seja a única coisa que interessa, mas para focar, eu vou voltar a Santa Fe. Desse grupo Santa Fe surgiu um programa financiado pela National Science Foundation e algumas empresas e universidades americanas, que chama Growing Up Thinking Scientifically. Ou seja, você vai crescer aprendendo a pensar cientificamente. Aí eu acho que está a grande chave dessa questão. Nós precisamos que as pessoas aprendam, incorporem os métodos da ciência, sem
a barreira de achar que ele tem que ser especialista, mas que ele incorpore as ideias, incorpore os métodos de uma forma que ele compreenda. Como é que você compreende um sistema complexo se ele é complexo? Pega o sistema imunológico humano. Quem sabe explicar o funcionamento do sistema imunológico humano? Ou quem sabe explicar a evolução de uma sociedade você não tem as variáveis todas, você não tem o conhecimento todo. Você tem uma incerteza tremenda. E como é que se trata um sistema assim? Então, só para voltar um pouquinho, aproveitar um pouquinho que o Adilson comentou, de fato é assim, o sistema complexo, olha-se o sistema como um sistema de múltiplos agentes, um número grande de agentes, esses agentes interagindo de alguma forma que você não precisa conhecer todos os detalhes, mas todos interagindo. Tá? Essa interação não é uma interação causa-efeito, é uma interação que pode ser não linear, que pode levar, por exemplo, ao caos. Simplesmente você põe uma equação que não é linear, ela gera a possibilidade de caos. Essa é uma questão de controle dos parâmetros. E aí você olha o meio onde esses agentes atuam. Aí você pode tratar a economia, você pode tratar o sistema imunológico, você pode tratar um problema mais bem contornado de física, mas você define os agentes, o meio, as formas de interação que você tem controle e que você conhece. Além disso, tem um outro recurso que é muito interessante, você associa o teu modelo, e aí eu estou agora falando para que você faz isso, para fazer um modelo, que vai te ajudar a entender, pensando na evolução temporal disso. Tá? Então vamos lá, define os agentes, define as interações, define o meio onde atua, e você tem que ter um suporte agora para fazer esse programa rodar e com certa credibilidade, com certa validade. Aí você tem bancos de dados, no caso do sistema imunológico, tem bancos de dados imensos. Em biologia, especialmente, né, você tem bancos de dados imensos, que você vai checar o comportamento do modelo perante esses dados existentes ou outros que você venha fazer medidas. Então, é muito mais uma postura em relação aos problemas do que realmente se resolver o problema. Para resolver o problema, você vai precisar de especialista, você vai precisar do conhecimento profundo, mas o acesso a esses especialistas, o acesso à informação, esse é que se espera que esses agentes que hoje nós temos no mundo, que são todas as pessoas, saibam buscar. Isso dá mais da idade, vamos pensar aqui, da 6ª série, 7ª série, que é esse programa americano, foi desenhado para alunos e professores a partir da 6ª, 7ª e 8ª série, para começar essas ideias nessa faixa de idade. E aí essas pessoas incorporarem não ciência como aquela coisa do cientista, ciência como aquela coisa que vem ajudar a melhorar a minha vida. E ela não é a propriedade privada de ninguém. O conhecimento é para ser compartilhado. Claro que tem toda a questão de propriedade intelectual, toda a questão de interesse econômico. E aí a gente vem numa nova realidade que eu acho que está se construindo, que justamente são das criptomoedas e de uma nova realidade econômica, que depende muito mais dos indivíduos do que das corporações e das lideranças. Então, acho que tem todo um contexto hoje onde não dá para nós ficarmos de fora. Paulo, você fala muito mais de uma postura e eu acho que isso é mais fácil de entender quando a gente fala nessa formação em tenridade, aí na 6ª série. Mas a primeira vez que eu ouvi falar de toda essa discussão da complexidade, dos sistemas complexos, foi aqui na UFSCar, o professor Sérgio Mascarenhas propondo um curso, e aí já em nível superior, de formação de engenheiros, o curso de engenharia da complexidade. Como você vê essa ideia? Como formar, por exemplo, esse profissional já em nível superior
com essa ideia de que é uma postura, mas eu entendo que há daí uma especialidade também, uma atuação profissional que esse engenheiro vai ter que é diferente de outras carreiras, por exemplo, né? Bom, nesse sentido, o grande avanço que eu vejo no Brasil é o curso de Engenharia da Complexidade da Escola Politécnica da USP, que vai ter início em 2019 em Santos. Ah, está começando um... Exatamente, então. é o curso de Engenharia da Complexidade criado pelo professor José Roberto Castilho Piqueira, que acabou o mandato dele de diretor da Poli recentemente. E aqui eu vou comentar uma coisa que eu acho essencial nisso tudo. Mudar uma cultura não são as instituições que mudam, não são as grandes corporações que mudam, são as pessoas. O professor Piqueira, quando criou esse curso da Poli, eu não sei se ele me autoriza a falar isso, mas eu vou falar de qualquer maneira, ele não teve apoio da Escola Politécnica, ele teve apoio de quatro ou cinco, uma meia dúzia, não sei exatamente quantos colegas, que sem dispensa de carga horária, sem qualquer vantagem, acreditaram na ideia, trabalharam em cima da ideia e fizeram uma proposta, conseguiram o apoio das grandes écoles francesas e da Prefeitura de Santos. E por isso esse curso está sendo lançado em Santos. Então, eu acho que a gente está numa situação onde precisam emergir coisas novas a partir de pessoas e não de instituições. As instituições vêm depois. Primeiro é preciso acreditar na ideia, é preciso trabalhar e é preciso que emerjam essa nova realidade. E que profissional é esse que esse curso vai formar e outros cursos que... Bem, aí uma das opções é o engenheiro da complexidade. Esse engenheiro da complexidade, eu vou usar o exemplo do professor Piqueira aqui, da palestra que ele deu aqui no UFSCar, que é o seguinte, Minhocão em São Paulo. Minhocão em São Paulo é um exemplo de uma obra de engenharia muito bem executada. Da engenharia convencional, não da engenharia da complexidade. Porque ela ignorou as pessoas, ela só tratou o automóvel e como se liga bem um ponto ao outro. E ela fez bem. O cálculo estrutural foi muito bem feito. A parte de implementação dessa engenharia, a execução foi muito bem feita, só que ela ignorou que existem pessoas, inclusive ignorou o mercado, porque ela tem um impacto econômico, se for contar todos os prejuízos, negativo. Então, a engenharia da complexidade vem para formar um engenheiro que seja capaz de olhar holisticamente a obra de engenharia. E aí fica muito claro que se a gente não começar a mexer na cultura, dificilmente esse engenheiro já, com todos os paradigmas, com todas as dificuldades, com todo o dia a dia dele, dificilmente ele vai incorporar essas novas visões, né? Mas é um desafio e estamos aí para enfrentá-los. Tem uma outra ideia que a gente ainda não falou muito aqui, que é a ideia de inteligência coletiva, que está bastante associada a todo esse debate e também eu entendo que é o papel que as tecnologias de informação e comunicação têm nessa possibilidade de construir esse novo olhar. Queria que você falasse um pouco então sobre a inteligência coletiva agora. Bem, inteligência coletiva, eu vou precisar dizer o seguinte, as primeiras discussões sobre inteligência coletiva que eu tive aqui na Universidade Federal foi com a criação do Instituto de Estudos Avançados, com um grupo de trabalho, um grupo de primeiríssima linha, pessoas que realmente sabiam, tinham visão de futuro. Uma das pessoas desse grupo foi o professor Sérgio Mascarenhas. E foi quando ficou muito claro que inteligência coletiva é uma questão essencial para pensar o futuro. Não são pessoas individualmente que vão sinalizar, olha, as ações importantes são essas aqui, porque eu sou o dono da verdade. Isso é muito bom para religiões, mas não para a ciência. Então, veja... E não para instituições como universidade. Claro, muito menos para a universidade. Então, nesse cenário, na época, a gente foi atrás de fontes de informação e descobrimos o Center for Collective Intelligence, do MIT, onde eles tinham acabado de elaborar um Handbook of Collective Intelligence, feito usando inteligência coletiva, ou seja,
Abriu-se uma plataforma, pediu-se contribuição da mesma forma que você pede da Wikipédia, só que aqui com um foco definido. E elaborou-se um handbook que está disponível. A Amazon vende, mas se você entrar no site do MIT, está lá disponível. E que dá as linhas do que é inteligência coletiva, como usar a inteligência coletiva. Uma coisa que vale a pena comentar, embora ontem tenha sido o Dia da Mulher, né? Mas vale a pena reforçar que uma das coisas que ficou evidente é que a hora que você mistura homens e mulheres, você tem um grupo mais inteligente do que só de homens. Não por uma questão da essência do gênero, mas é uma questão da percepção de mundo das mulheres e dos homens. Então fica muito claro que se você não tiver as mulheres junto, você não vai ser um grupo mais inteligente. Bom, os métodos da inteligência coletiva, eles encaixam muito bem nas ideias de sistemas complexos. Porque no sistema complexo, você vai usar conhecimento de diversas áreas, você vai usar bancos de dados que, dependendo da especialidade, se você quer entender a terminologia, então você precisa do especialista daquela área e precisa ser capaz de trocar informação com ele. Então, eu vejo que essas coisas elas são indissociáveis. A inteligência coletiva são conceitos que eu não diria que são bem estabelecidos, que você pode dar uma receita, mas que avançou bastante e que a gente tem que praticar desde a idade de criança. Numa família se usa inteligência coletiva, numa tribo indígena se usa inteligência coletiva. A grande diferença hoje é que você tem bancos de dados imensos que a tribo não tem. Tá? Você tem bancos de dados que você precisa de um especialista para te ajudar. E tem computador com velocidade suficiente para disponibilizar isso. E a maioria das pessoas não está atenta a essa possibilidade. Ele não precisa sequer saber usar o computador. Eu gosto da analogia com o celular. O celular é uma ferramenta incrível. Você faz muita coisa com o celular. Qual a qualificação você precisa para usar um celular? Qual o treinamento que precisa? Realmente dar o celular, né? E a pessoa vai descobrir os caminhos dela. Então, nós precisamos... Agora, aí eu gostaria de fazer um adendo aqui. Recentemente eu li o livro do Freeman Dyson, O Infinito em Todas as Direções. E esse livro realmente indica uma coisa muito curiosa do hardware e do software. Todo o processo de evolução, segundo algumas das teorias, Lynn Margulis é uma delas, que a teoria da evolução pressupõe que primeiro surgiu o hardware e depois o software. Não vou entrar em detalhe aqui, mas eu acho que nós estamos num momento onde o hardware evoluiu muito e o software evoluiu muito pouco. O software no conceito de inteligência coletiva, por exemplo, de métodos de usar o conhecimento, de formas de usar, que não precisa de máquina, mas é essencial ter a máquina. Tá? E uma vez que você sabe que existe a máquina e sabe o que ela é capaz de fazer, você interage com ela e agrega formas de operá-la, que essencialmente é uma espécie de software. Então, de fato, eu acho que a gente tem uma oportunidade que não está sendo aproveitada e que São Carlos, pela densidade de pessoas com conhecimento profundo nas mais diversas áreas, precisa aproveitar essa nova realidade. Quero aproveitar isso, o tempo está acabando, eu não queria que a gente deixasse de falar da proposta de 2018 ser o ano da inteligência coletiva e dos sistemas complexos em São Carlos. A gente tem 5 minutos agora. Queria que você contasse um pouquinho por que essa proposta, quais são os objetivos e que tipo de atividades devem ser realizadas para justamente aproveitar e, imagino que, catalisar esse potencial que existe aqui na cidade. Bem, eu vou voltar aos sistemas complexos primeiro, conceito de sistemas complexos. Como é que você entende o sistema complexo? Você tem que interagir com ele, senão você não sabe o que interessa.
Então você tem que interagir com o sistema, em primeiro lugar. Então veio a ideia de a gente, seguindo essa filosofia, veio a ideia de a gente, bom, não adianta a gente ficar falando, só falando, né? Tem que falar também, mas nós precisamos atuar sobre o sistema. Bem, como é que a gente faz isso? Você faz da forma, a nossa escolha, e aí quando eu falo nossa, embora eu tenha conversado com muita gente, foi, eu diria que é minha, pessoa física, Paulo César de Camargo, e o professor Sérgio Matos, da hidrobiologia. Isso depois de uma apresentação do professor Piqueira aqui na universidade, onde ele falou, vocês deviam liderar um movimento para que as universidades federais incorporassem essas ideias e tal. Aí, no processo de evolução das ideias, nós chegamos à conclusão que nós teríamos que fazer da forma mais simples possível. Ou seja, nós vamos propor uma ação e vamos tentar agregar pessoas, não instituições. Claro, gostaríamos muito de ter apoio institucional, buscamos o apoio institucional, mas a motivação tem que vir das pessoas. Uhum. Então, nesse sentido, a gente lançou essa ideia em 2018, que ela oficialmente, ela vai ser, o lançamento dela oficial vai ser em abril. Mas, paralelamente, até por sugestão do professor Adilson, nós criamos a CIEP, que é um curso de introdução aos sistemas complexos e inteligência coletiva, uma nova maneira, uma nova forma de viver o cotidiano. Tá? Quer dizer, então foi lançada essa CIEP, que é a primeira ação concreta e objetiva e documentada nesse sentido. Tiveram alguns seminários do professor Piqueira aqui, nós demos alguns seminários em departamentos, mas a ação concreta do 2018, primeira, essa CIEP, que terá início na terça. A gente está gravando dia 9, mas por uma feliz coincidência, no dia que o programa vai ao ar, é o mesmo dia que ela vai ter já começado na manhã do dia 13, né? Isso, 13 de março. Na manhã do dia 13 terá início esse curso. Esse curso teve 170 inscritos. Nossa. Depois nós descobrimos que boa parte das pessoas pensavam que seria um curso online, então realmente não vai ter esse número. Mas já mostra o interesse, e nós né? não estávamos preparados para esse número também, mas deixou muito claro que existe um grande interesse no tema. Desses 170, 50% mais ou menos são professores ou universitários ou de escolas. Então é uma coisa animadora. A gente viu que essa primeira ação de difundir um curso, que é um curso de extensão da universidade, ela foi efetiva no sentido da receptividade que ela teve. Nós pretendemos, então, no mês de abril, fazer esse lançamento, que vai ser divulgado em breve. Na expectativa, de fato, é que essa ação resulte em outras ações. Não queremos ser os protagonistas dessa ação. Nós queremos ser nós queremos ser um nó dessa rede que se implementa. Tá? Paulo, muito obrigada. A gente precisa agora realmente encerrar. Eu acho que a gente precisa aqui dizer que o Paideia, o Lab, a gente está à disposição, que seja um ótimo ano. Eu acho que a gente dá visibilidade, a isso pode ajudar também a essa rede ir crescendo, esse nó ir dando os frutos. Mas acho que hoje já foi um início muito rico aqui. Parabéns e muito obrigada mesmo por ter conversado aqui com a gente hoje. Bem, eu aqui agradeço. É sempre um prazer aqui, uma satisfação muito grande estar aqui falando na Universidade Federal de São Carlos. Eu acho que é uma instituição que deixou a marca dela e espero que essa marca realmente se amplie muito mais. De fato, a nossa expectativa, então, é que isso difunda
que outras instituições adotem, mas, sem dúvida nenhuma, essa oportunidade de falar aqui no Paideia e estar difundindo essa ideia é muito boa. E eu fico muito satisfeito por estar aqui. Vejo que eu estive 22 anos fora de São Carlos e retornei a São Carlos e vejo que foi acertada essa decisão. Ontem, por exemplo, a gente foi fazer uma visita e aí você esbarra com o professor Tundizi, que é uma das pessoas que também contribuiu muito aqui. Vou fazer academia, esbarro com a Mariana. É verdade. Então, essa é uma vantagem de estar numa cidade relativamente pequena, onde os processos não lineares ocorrem de maneira espontânea. De maneira espontânea e viabilizam ações. Muito obrigada. E com isso a gente encerra, então, esse Paideia. A gente volta aqui na próxima terça-feira. Lembrando que agora o programa vai ao ar às 8 horas da noite. Enquanto isso, você pode continuar com a gente, acompanhando o Lab no Facebook, no Twitter e também falando com a gente pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite. Uma boa noite para todos. Boa noite. Muito obrigado.